Tiago capítulo 4, versículos de 5 a 7. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se. Repita comigo, querido. Submissão. Isso. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Pai, obrigado por esse tempo em Tua presença, por esse momento tão sério, de tamanha responsabilidade, e ao mesmo tempo um privilégio, Pai. E permita então, é o meu clamor, que a minha vida seja neste lugar, neste tempo, apenas um canal do Senhor, ó Pai Santo, que Teu Espírito fale, ministre, Senhor, alcance o coração dos Teus filhos aqui, tanto quanto o meu, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, na direção dos Teus propósitos, daquilo que o Senhor tem para mexer, mover, ó Deus, quem sabe até mesmo desconstruir, ó Deus, e quem sabe reconstruir nesse processo de recuperação em nossa vida. Por isso nós colocamos o nosso coração no Teu altar, Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco para a Tua glória, Senhor. Você pode dizer amém? Hein? Amém. Eu começo falando um pouquinho sobre esse conceito de cultura, que você já me tem visto falar muito aqui em cima. Um dos desafios a qual somos expostos é que estamos lidando com um mundo que está mudando muito rápido. E uma das suas mudanças é a velocidade em que as coisas estão se transformando, principalmente em função da tecnologia, né? Tudo anda na mão da praticidade, na eliminação da ociosidade. A ideia é ganhar tempo, e a palavra que poderia ser recorrente, ou marcar um pouco a nossa cultura, poderia ser o termo instantaneidade, que vem do instantâneo, onde tudo é prático, tudo é rápido. Controle remoto de TV, controle remoto de rádio, controle remoto de portão de garagem. No que diz respeito a não ser ocioso. Lava-louça automática, máquina de lavar automática, nada contra, porque é uma benção, né, irmãos? Não tem que dizer como dizer. Carro automático. Aos ganhos de tempo também. Na medida em que a gente aprende a usar os botões. Acender fogão é tudo automático, esquentar algo, micro-ondas é automático, dinheiro para você pegar pode ser automático, até comida pode ser automática. Assim se tem criado, ou se tem proposto uma cultura, a cultura de que tudo é rápido e instantâneo. E por ser cultural, acreditamos que é também natural, que as pessoas levem este comportamento, escute, para o âmbito das emoções, e até mesmo para o âmbito da vida espiritual. Essa mesma instantaneidade, por incrível que pareça, ela é buscada na cura, na restauração, na paz interior. Pessoas estão buscando o mesmo nível de pressa, de rapidez, de instantaneidade para as coisas de dentro. E elas estão lançando mão das suas viagens, dos seus livros de autoajuda, das suas superstições, da sua religiosidade, dos seus pactos espirituais, das suas terapias, dos seus remédios, até mesmo das drogas lícitas. Mas é nesse ponto que a gente anda encontrando um entrave. Enquanto do lado de fora, as coisas correm instantaneamente para facilitar a nossa vida, tudo nos pressionando para seguir as tendências, lançar mão da moda. Porém, como que é o lado de dentro? Porque do lado de dentro não é assim que funciona. Instantaneidade não funciona para a vida interior. Eu penso que grande parte dos nossos desajustes, grande parte dos nossos desequilíbrios como pessoa se dá por conta desta divergência de realidade. A gente não consegue separar matéria do espírito, o ser do ter. A maioria das pessoas andam tratando essas coisas na mesma dimensão, como uma coisa só. E aí é onde, como se diz aqui em Guará, vira um boné velho, um balaio de gato.
primeiro passo importante para aprendermos a lidar com a nossa recuperação é aprendermos que somos seres da cultura. Cultura, o que é? Basicamente são ideias, conhecimentos, técnicas, artefatos, padrões de comportamento. É basicamente aquilo que nos caracteriza numa determinada sociedade. Mas se eu for mais a fundo, se eu ficar com a palavra cultura, ela significa cultivar. Cultura é o ato ou efeito de cultivar terra, plantas. Chamamos este mundo presente de acontecimentos externos de cultura. Mas a bem da verdade, a cultura em nós começa com pessoas, escuta, cultivando a nossa vida. Pessoas que nos abriram na profundidade da alma e plantaram coisas lá dentro. E essas pessoas foram importantes em investir nesta terra, que é o meu coração, que é o seu coração. Quem foram eles? Nossos pais, ou aqueles que nos criaram. Foram eles que nos deram cuidado, conhecimento, valores, crenças. São eles que iniciaram um nível de cultura em nós. Porque semearam nessa terra, cultivaram algo em nós. Portanto, família, escuta, é a base da nossa cultura. Não é a cultura que dita a família, é a família que dita a cultura. Muito embora não é o que vemos hoje. Por isso que a cultura em nós começa de dentro para fora. É isso porque muitas vezes não nos encaixamos na atual cultura. Porque ela não leva em conta aquilo que já foi plantado em nós. Aquilo que de alguma forma já foi colocado em nossa vida enquanto na infância. Se tudo à nossa volta está pregando uma certa instantaneidade, a gente de certa forma está tentando seguir. Culturalmente é o que vivemos e estamos tentando assumir, ainda que de maneira inconsciente. Tem coisas que a gente na verdade diz, olha, eu não gostaria que fosse assim, mas a gente está lá fazendo do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer é que aqui dentro, na medida em que a gente vai tentando seguir a cultura do lado de fora, aqui dentro vai entrando em conflito. Porque o que ocorre do lado de fora não ocorre com a mesma velocidade que do lado de dentro. As coisas na parte de dentro são bem mais lentas. Leva bem mais tempo, é bem mais devagar. Então, falando um pouquinho da cultura primeiro. Essa nossa cultura que se iniciou lá atrás, precisa ser levada em conta. Aquilo que plantaram em nós precisa ser levado em conta. Porque isso está dentro de nós até hoje. E quantos de nós não estamos precisando de cura pela maneira de como foi colocado dentro de nós, ou aquilo que foi colocado dentro de nós? E tudo isso geralmente no âmbito da família. Veja, é tão interessante, é comprovado já, que qualquer ser humano, ele precisa de pelo menos 5 necessidades supridas. No mínimo. As 5 necessidades mais importantes que precisam fazer parte da formação de um indivíduo. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos e temos necessidade, é necessidade de pertencer. Aquela sensação maravilhosa de saber que, por mais que eu saia para um lugar desconhecido, eu sei de onde eu vim. E até sei como voltar para lá. Indivíduo nenhum, ser humano nenhum, suporta a ideia de não pertencer a lugar nenhum. E como é bom, né? A gente saber que a gente foi planejado, esperado. Nascer num ambiente onde o ninho foi muito bem preparado, né? A gente foi gerado primeiro nos sonhos, nos corações, nos pensamentos dos nossos pais. Se você fosse escrever
ou contar a história de sua vida hoje, qual seria a primeira frase da sua biografia? Será que a frase que você escreveria seria: fui notado, fui desejado, ou ninguém me notou? Segunda necessidade que precisamos é a necessidade de cuidados. Já disse a vocês, e é oportuno repetir, que o ser humano é praticamente o único ser vivo que depende do outro para sobreviver. O ser humano, quando nasce, ele precisa do outro. Se o outro não cuidar dele, ele morre. E é por isso que palavras, gestos de apreciação, de afeição, toque, ser ouvido, abraçado, é uma necessidade grande para nós. A gente precisa de tudo isso. Estágios da nossa vida dependem dessas coisas que parecem bestas, bobas. Olhar no olho. Abraçar apertado. Dizer uma palavra especial para uma pessoa num momento muito difícil. Coisas como essas podem fazer muita, mas muita diferença na vida de alguém. Terceira necessidade, a necessidade de apoio. Eu estou falando de um ambiente de carinho e de amor. A gente está sempre crendo que o lugar em que eu nasci foi um lugar em que eu fui aceito. É um lugar que foi de amor pela minha vida, de carinho pela minha vida. Será que foi assim para nós todos? Quarta necessidade, a gente precisa de proteção. Ninguém sobrevive contra os abusos físicos, os abusos emocionais, os abusos sexuais, psicológicos e até espirituais em nossa vida. Quinta necessidade do ser humano, do indivíduo, ele precisa de limites. Sabe por que a gente precisa de limite? Porque sem limite a gente vira um narcisista. Um eu me amo, glórias a mim, louvado seja eu. Ou então, se não for nessa direção, significa que eu vou em direção oposta. Eu posso me tornar literalmente uma pessoa completamente promíscua, ou até mesmo um psicopata. Bom, dessas necessidades que eu acabei de elencar aqui para você, quem é que aqui hoje pode dizer que teve tudo isso de maneira plena e perfeita? Quando a gente começa a olhar para essas questões, pertencer, cuidado, apoio, proteção, limite, quando eu começo a olhar para a minha família, eu já vou me dando conta de que os meus pais, por mais que me amaram, aqueles que me criaram, por mais que me amaram, por mais que eles se envolveram em meu favor, eles falharam em algum momento. Em algum momento eles falharam porque criticaram de maneira destrutiva, abusaram na autoridade, mentiram, nos controlaram emocionalmente, prometeram e não cumpriram, intimidaram, geraram culpa. Criaram táticas de pressão, vergonha, humilhação. Isso significa que por mais que eu tenha tido uma ótima família, por mais que eles tenham iniciado um grande cultivo em minha vida, formado o meu ser, de alguma maneira eles falharam. A bem da verdade, querido, ninguém emerge, surge, levanta-se da sua família ileso.
Ninguém emerge, surge da sua família sem cicatrizes, sem feridas. Bem na verdade, o nosso verdadeiro eu, lá dentro, tem feridas, tem danos. É por isso que a gente não pode, não tem como a gente tentar alguma proposta de recuperação em alguma área da nossa vida, se a gente não começar a lidar com a cultura de dentro. Com aquilo que aconteceu lá atrás. Eu me lembro que quando eu fui aprendendo a palavra de Deus, entendendo as Escrituras Sagradas, entendendo o propósito da cura do Senhor sobre as nossas vidas, inclusive na alma, eu fui me dando conta de que eu era uma pessoa que tinha muita coisa para resolver com relação aos meus pais. Minha mãe foi sempre uma pessoa extremamente nervosa. Minha mãe era o tipo da pessoa que, se ela pensasse em bater, ela não pensava, ela já batia. Eu e os meus irmãos, nós apanhamos muito enquanto criança. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe, ela ficou no estado de nervos, tão atacado, tão grande, que ela acreditava que eu estava mentindo para ela. A minha mãe pegou a mangueira, nós estávamos lavando o quintal, ela catou a mangueira, enrolou no meu pescoço, deu uma volta e me colocou na parede. E ela falou assim: fala a verdade, senão eu mato você agora aqui. Coisas que por muito tempo ficaram em minha memória, que me gerou muita raiva da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que ela não tinha noção do bom senso. Minha mãe era uma pessoa que batia na cara, sem medo. Essas coisas foram pesando sobre a minha vida. Mesmo assim, a maior crise que eu tive foi com meu pai. Foi um tempo muito desafiador sobre o meu coração. Mas houve o tempo em que o Espírito Santo chegou em mim e falou assim: olha aqui, Edu, você pode adiá-los. Você pode desprezá-los. Mas a sua vida não vai fluir enquanto você não perdoá-los. Isso foi muito denso e tenso para mim. Hoje eu vou me dando conta da importância que existe a gente parar para esse processo que Deus tem na nossa vida de ir lá atrás. Que é coisa que a gente não quer fazer, não é? A gente faz assim, a gente bota debaixo do tapete assim, ó, fica aqui. Eu não mexo, ninguém mexe, está tudo certo. Não está certo. Nunca vai estar certo assim. Nunca, nunca, nunca. Com Deus não funciona assim. Não se põe coisas debaixo do tapete com Deus. E passo a passo, Deus ele foi tratando com a minha vida. Tratando com o meu coração em relação aos meus pais. Foi difícil, dolorido, mas curador. Quantos de vocês estão aqui esta noite que sabem que não teve algumas dessas necessidades supridas?
Quantos de vocês estão aqui esta noite que sabe que o seu nascimento não foi desejado? Quantos de vocês estão aqui esta noite que sabe que foram rejeitados? Quantos de vocês estão aqui esta noite e sabe que foram abusados? Você contou com a proteção deles. Mas isso não aconteceu. Quantos aqui sabem que cresceram num lar de pressão extrema? Ameaça, violência. Se isso não for tratado, escute. Essas lembranças se tornarão demônios, acompanhando a sua vida em todo o tempo. Lembranças desconfortáveis. E o pior de tudo, travando a nossa vida. E sabe o que a gente tem que lidar com a caminhada? É que por vezes, quando a gente diz para o pai e para a mãe, ou para aqueles que nos criaram, que eles falharam aqui, ali e acolá, eles ficam com o olho desse tamanho, dizendo assim: como assim? Foi o melhor que eu dei. Deixa eu ir mais fundo. Você sabe por que os nossos pais não conseguem acertar plenamente conosco? Por causa do pecado. Já aconteceu lá na primeira família. O pecado afetou Adão e Eva. Pode ser irônico para nós, mas é isso mesmo. Aquelas pessoas que nós mais amamos, chamada família, muito possivelmente será o canal das maiores dores que nós vamos sentir sobre a terra. Você está aqui ainda? Pode ser a família mais maravilhosa do mundo, escuta bem, mas ela nunca deixará você escapar ileso. Você sempre vai vir com uma ferida. Mas sabe qual é a boa notícia? De que Deus, só Deus, tem cura para a sua vida. Só Ele. Então a gente começa assim. Primeiro, se você está me entendendo bem aqui esta noite, o que eu vou dizer é o ato de você tirar isso de debaixo do tapete. Essa postura que talvez você está aqui hoje, esta noite, está dizendo assim: não, está tudo bem, ninguém sabe, não tem nenhum problema, e não tem por que ninguém saber, deixa aqui, está escondidinho, né, está aqui dentro, nada, o importante é que Deus sabe. Então tirar de debaixo do tapete é um plano de Deus para começar a cura. A gente chama isso de aprender a se conscientizar. Então, eu preciso começar da seguinte forma. Eu tenho que começar a mudar as minhas convicções. Como? Primeiro, eu preciso parar com essa ideia. Falar: olha, eu fui ensinado assim. Então não tem por que eu ter que ficar interferindo nessas coisas. Quer ver uma outra fala que nós dizemos muito facilmente? Olha, eu praticamente já sou parte disso. Já me acostumei. Já consigo levar. Outra coisa. Tem gente que de alguma maneira, escuta bem, olha que coisa louca. Tem gente que gosta de manter isso debaixo do tapete, porque isso gera algum tipo de dor ou prazer ainda. Sabe do que eu tenho que me conscientizar, igreja? Sabe por que eu tenho que tirar de debaixo do tapete?
Porque deixar debaixo do tapete é um desejo da carne. A carne trabalha assim. Ela não quer confronto, ela não quer libertação, ela quer sempre continuar no engano. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Deus, Ele diz para mim e para você hoje: larga dessas coisas, porque eu tenho cura para você. Olha para mim. Muda a cultura. Muda o modo de pensar. Romanos 12, versículos 1 e 2, falando de cultura e princípios bíblicos. Diz assim, portanto, vou ler numa versão bem contemporânea, diz assim, olha, portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Cotidiana é o que, irmãos? Dormir, comer, trabalhar, passear, etc. Entreguem a vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura. Lá fora, a visão do mundo é esta. O que eu faço com a culpa? O que eu faço com a dor? O que eu faço com o trauma? Sabe qual é a resposta da psicologia hoje, meu querido? Não tem cura. Você sabia disso? Então, pastor, estou na roça. Se tiver sem Jesus, está. Vamos continuar. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, preste atenção, igreja, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Que coisa poderosa. A Bíblia está dizendo para eu e você, definitivamente, tomarmos uma decisão de mudar o meu jeito de pensar. O Filho de Deus, que serve a Deus, não pensa igual ao mundo. E no que diz respeito ao que estamos dizendo aqui hoje, que é a respeito da recuperação da alma, daquilo que muitas vezes danou o nosso coração, a palavra de Deus diz para mim e para você, olha, para com essa ideia de ficar pensando igual ao mundo. Foca em Deus e presta atenção no que Ele tem para falar. Você está aqui ainda? Então, qual que é o grande desafio para nós? É aqui que chama-se de submissão. Submissão é sujeição, é obediência, é disciplina, é pôr debaixo. Olha que coisa louca, irmãos. É submeter o pescoço. Submeter é colocar por baixo. Colocar o pescoço debaixo de. A palavra de Deus está falando o seguinte, olha, se você vive uma vida independente, Deus está falando assim, ó, acabou. Comigo você vai viver dependente. Não é mais conforme as suas regras, a sua vida, o seu jeito, a sua maneira. Deus fala assim, agora é conforme o meu jeito. É o meu modo. Isso significa que a nossa recuperação, a nossa transformação, ela passa pelo desafio de eu colocar voluntariamente, escuta bem, todos os meus defeitos, todos os meus maus hábitos, todos os meus vícios, todos os meus traumas, escuta, debaixo da palavra de Deus, submisso à vontade de Deus.
Talvez até aqui esta noite foi você quem dirigiu a sua mente. Talvez foi você quem decidiu como pensar e o que pensar. Mas o que o Senhor está pedindo para mim e para você aqui esta noite é uma decisão. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por mim. Deixa-me te dizer algo. O nosso Deus, Ele está literalmente pronto para uma realidade de cura em nossa vida. Você crê nisso? É. Mas nada vai ocorrer, nada vai acontecer, se eu não decidir submeter todos os meus traumas, todos os meus lixos do debaixo do tapete ao Senhor. Está aqui ainda? Estou acabando. Eu quero terminar dando alguns passos importantes para nós nessa direção. Como é que eu submeto a minha vida? Como é que eu inicio como é que eu vou abrindo mão de tentar ficar guiando os meus traumas, as minhas dores, os meus vícios? E como é que eu faço isso? Primeiro, escuta bem. Você tem que entender que vai ser um dia de cada vez. Amém? Eu já falei que não existe instantaneidade para as coisas da alma. Tem que ser um dia de cada vez. A vida dessa cultura aqui fora, ela diz assim para mim, olha, nossa, e seu futuro, misericórdia, como é que está? Ai meu Deus, o que vai ser do seu futuro? Não é assim que a gente vive? Aqui fora a gente vive assim, ó, sempre estressado pelo futuro e sempre culpado pelo passado. Deus fala para mim e para você, olha aqui, ó, um dia de cada vez, vivendo só o que você está podendo viver hoje. Está lá em Mateus 6,34. Depois você vai anotando para você ler em casa. Segundo, foque no poder de Deus. Olha para mim, põe teu olho em mim, por favor. Você e eu já sabemos. Você já deve ter tido alguma experiência que na sua força você já não conseguiu. Estou errado? Eu já passo por isso. Passei por isso. Então é nessa hora que eu preciso entender o seguinte: se eu não consigo na minha força, eu creio que o poder de Deus em mim vai me ajudar. Amém? Terceiro, perdão, Filipenses 4,13 é a referência, para você anotar em casa. Uma coisa importante é o terceiro passo. Escuta bem, concentre-se no que precisa e não no que você está sentindo. É interessante, né? Porque lá fora, as pessoas, elas acreditam que o coração, ele é sinônimo de emoções, sensações, adrenalina, prazer. O que é uma grande desgraça na vida de um ser humano. Eu não sei se você sabe, mas no coração humano, ele não pode entrar só emoção e sensação e emoções. Precisa de razão também. O que eu estou tentando dizer para você e para mim aqui esta noite é o seguinte: que enquanto você estiver no processo de ser recuperado por Deus, você vai ser tentado a guiar ou a andar nesta vida por aquilo que você está sentindo. Só que Deus está falando para mim e para você hoje, olha, nesse processo de submissão, você precisa entender o seguinte: você vai caminhar na direção somente daquilo que você precisa, não do que você sente.
Quarto, baseado em Gálatas 5,16, a gente precisa se concentrar em fazer coisas boas e não sentir coisas boas. Sabe aquela coisa que quando você está num processo de recuperação e você fala assim, olha, eu estou fazendo aqui, mas parece que não está dando resultado. Você já falou isso? Já? Eu perdi as contas de quanto eu falei isso. Parece que eu estou fazendo, mas eu sinto que não está dando certo. Eu sinto que não está andando. Eu sinto que não está acontecendo. É um problema grave que a gente tem. Porque a gente acredita que a vida é levada por aquilo que se sente. Não, igreja do Senhor. Não é assim. Repito, a gente precisa se concentrar em fazer a coisa boa. E não sentir coisa boa. Se você estiver fazendo a coisa bem, a coisa boa, concentre-se no Senhor, porque Ele vai te dar vitória no final. Quinto, fique perto de pessoas que te ajudem e longe daquelas que te atrapalham. Porque, irmãos, mesmo que seja um irmãozinho de Jesus, tem uns que não dá para ficar perto, irmão. Mas não é porque você não ama ele, não. É porque o que ele fala não te agrega em nada. Ama ele, ore por ele, abençoa a vida dele. Mas se você estiver num processo em que precisa de cura e de restauração, olha aqui, meu querido, ande com gente que está disposta a te ajudar. Está lá em Provérbios 27 e 17. Nota para você ler em casa. E por último, enquanto você estiver caminhando nesse processo de se recuperar, escuta bem, concentre-se no progresso, não na perfeição. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes parece que a gente consegue assim, um dia eu consegui, 2 dias eu consegui, 3 dias eu consegui, 4 dias eu consegui, chega no quinto, pum, eu caí. Aí o que a gente faz na mesma hora? Não está valendo nada. Gente, mas você progrediu 5 dias, só porque você caiu no sexto, está sujando tudo 5? Esse é um senso de perfeição que a gente tem. Que tem que ir, tem que acertar tudo, tem que acertar todas as vezes. Meu querido, que bom será se você conseguir caminhar todos os dias, melhorando a cada dia. Mas se porventura você cair, depois de 5, de 10, de 15 dias, escuta, eu vou dizer uma coisa para você, fique firme. Mesmo que você tenha caído, o Senhor quer te levantar. Não desista. Você crê assim? Amém? Amém?